Sabe aquele momento que você está numa prova de português, você tem dificuldade de interpretação porque falta conhecimento de vocabulário? Essa é a parte da língua portuguesa que a gente estuda semântica. Homonímia, antonímia, sinonímia, paronímia. A gente vai aprender tudo isso daqui a pouquinho, assim que a gente pular a vinheta, e você vai ficar aqui com a gente. Mandela, solta a vinheta. Jovens do Brasil, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu sou Geraldo Filho e estamos aqui para aprender hoje definitivamente a diferenciar o uso de cada contexto, em cada contexto das palavras da língua portuguesa. Essa parte a gente chama de semântica, ou seja, é a capacidade de compreender o significado que a palavra tem dentro daquele contexto, dentro daquele texto, sobretudo o texto verbal ou o texto misto, numa publicidade, num texto informativo, né? Exatamente todas as possibilidades que nós possamos ter, é importante que nós saibamos o que é cada um desses elementos. E para começarmos, vamos analisar o que é a sinonímia. Gente, não existe palavra na língua portuguesa que tenha um sinônimo perfeito para ela. Existem palavras que a gente consegue substituir, onde isso é muito importante. Na sua redação do texto dissertativo argumentativo, para você evitar a repetição de uma mesma palavra, suponhamos que o tema da redação vá falar sobre crise hídrica. Ao invés de você toda vez for falar de falta de água, você pode falar recursos hídricos, né? Então você começa a usar outras palavras ali que vão aumentar o seu repertório vocabular e vai demonstrar para o avaliador lá que você domina a competência 1, que é o domínio da norma padrão, evidentemente partindo do princípio que você é uma pessoa que escreve tudo corretamente, que você escreve tudo de maneira coesa. Mas se você tem dificuldade nessa parte, eu vou deixar um vídeo aqui para você, no qual eu falo de outras 3 dicas para você melhorar a escrita do seu texto na redação. Uma delas eu já garanto para vocês, que é o uso da palavra coisa, gente. Coisa pode ser substantivo, coisa pode ser advérbio, coisa pode ser adjetivo e coisa pode não ser absolutamente coisa nenhuma. Logo, é importante que nós saibamos usar palavras precisas para que possam substituir de maneira satisfatória cada um contexto, tá? Diferentemente da sinonímia ou do sinônimo, nós temos a antonímia ou o antônimo, que é exatamente o oposto disso. Eu sempre costumo perguntar para os meus alunos qual é o oposto da palavra amor. Muitos logo já respondem ódio. Será que o ódio não é uma continuidade, agora de maneira reprimida, do sentimento amoroso? Não seria talvez a palavra indiferença? Porque o que é a palavra amor? Eu já vou deixar aqui um card no qual vários alunos meus responderam a esse exemplo do que era a palavra amor. Mas, a meu ver, a palavra amor ela se opõe muito à palavra indiferença. Se você acorda, se você tem desespero, se você tem desejo de mandar uma mensagem, mandar uma foto, mandar um vídeo, um depoimento, né, sabe-se lá o que para a sua pessoa querida, se você tem um sentimento oposto a esse sentimento é a indiferença, não o ódio. Talvez fique aí, se você concorda ou não, deixe o seu comentário aqui embaixo. Se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like aqui. Se você é novato aqui no canal, nem é inscrito ainda, aproveite, inscreva-se aqui, ative o sininho para receber as próximas notificações e vamos dar continuidade, meninos, porque agora vem as duas partes que mais se parecem aí, que são a paronímia e a homonímia. Enquanto, gente, os parônimos ou a paronímia são com palavras parecidas. Por exemplo, nós temos as palavras ascender, de tocar na luz, ou ascender, de subir, de alçar voos maiores, ou como as palavras arrear, de você botar um arreio no cavalo, ou de arriar, de relaxar, ou de cavaleiro, aquele que anda a cavalo, e de cavalheiro, aquele que é um gentleman. Esses são os parônimos. Ao passo que nós temos os homônimos, ou seja, são nomes iguais. A palavra, o objeto colher e o verbo colher. É dentro do contexto que você percebe se você está usando de um jeito ou de outro. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu tenho um link para vários outros exemplos para vocês perceberem as diferenças que existem entre uma e outra. Mas a diferença de sinonímia para antonímia é que o sinônimo trata com palavras iguais, de mesmo valor semântico,
e a antonímia trata com palavras diferentes. E a paronímia trata com palavras parecidas, com sons parecidos, como a palavra cela de quarto, né? Ou seja, onde a pessoa está presa, a cela do cavalo também, e de cela de selar, do selo ali. Ao mesmo tempo, nós temos os homônimos. Os homônimos são nomes exatamente iguais, que diferem uma de outra pelo contexto, beleza? E para encerrarmos essa parte aqui, nós precisamos agora compreender o que é hiponônimo e hiperônimo. Hiponônimo é aquela parte menor da palavra, né? Aquela parte que tem um valor mais restrito, ao passo que a palavra hiperônimo tem uma parte mais ampla. Vocês devem se lembrar das aulas de biologia lá, quando vem aquela explicação do reino animal, do reficofage, não é isso? O reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Dentro desse cenário todo, gente, se eu falar, por exemplo, de pardal, se eu falar de canário, se eu falar de bem-te-vi, se eu falar de andorinha, todas essas partes são partes menores de uma palavra maior, que são pássaros ou aves. Portanto, pardal, andorinha, bem-te-vi são uma parte da hiponônimo, é uma parte menor. Agora, se eu falar ave, eu estou falando de um grupo maior. A mesma coisa se eu falar de The Beatles. Se eu falar de The Beatles, que seria o hiperônimo, eu estou falando, consequentemente, de John, Paul, George, Ringo. São os 4 Beatles. Logo, meninos, hiperônimo é a parte maior, hiponônimo é uma parte menor. E aí depende do que você quer especificar no seu texto. Você pode fazer uma gradação, que é uma outra figura de linguagem que eu vou deixar uma aula aqui falando sobre isso. Ela pode ser progressiva, logo do menor para o maior, ou do maior para o menor. E aí depende de como que vocês vão fazer essa compreensão aí. Beleza, gente? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui. Se você é novato aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as próximas notificações. Um grande abraço a todos vocês e até mais. Valeu! Fui!